No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os 8 ensinamentos do homem mais sábio da história, sobre dinheiro e riqueza. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 8 ensinamentos do homem mais sábio da história, sobre dinheiro e riqueza, o rei Salomão. Lembrando também para você que quer aprimorar seus conhecimentos, entender um pouco mais sobre a história das pessoas de sucesso, aí na descrição do vídeo e no comentário fixado vamos estar deixando algumas indicações do canal para você dar uma olhadinha lá. Para quem não conhece o rei Salomão, acredito que todo mundo já deve conhecer, na verdade, porque é um personagem da Bíblia bem famoso, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, para quem às vezes não sabe ou tem curiosidade de entender. O rei Salomão foi coroado ainda bem jovem, ele só tinha apenas 12 anos de idade quando ele foi coroado rei. Rei Salomão era filho de Davi e Batseba. Se eu estiver errado, me corrijam, mas eu acredito que é isso. Era filho de Davi, foi coroado com apenas 12 anos de idade. Um dia Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria. E a única coisa que ele falou para Deus foi que ele queria sabedoria. Sabedoria para poder governar o seu povo. Ele poderia pedir qualquer coisa, a única coisa que ele pediu foi sabedoria. E por esse motivo ele é considerado um dos personagens mais sábios da história da Bíblia e um dos mais ricos também. Fez grandes feitos e era procurado pelas pessoas para responder grandes coisas, para tirar dúvidas e dar conselhos, até reis mesmo de outras nações. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 ensinamentos bíblicos de rei Salomão sobre dinheiro e sobre riqueza, para você refletir um pouco aí. O primeiro ensinamento fica lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 4, que diz o seguinte: as mãos preguiçosas empobrecem, porém as mãos diligentes geram riqueza. É uma frase até bem lógica, né? Mas o que essa frase passa pra gente é o seguinte, de que Deus não gosta apenas de palavras, Deus gosta de ação. O termo diligência, ele fala de fazer as coisas com zelo, de ser zeloso e fazer as coisas bem feitas. Então Deus não espera só da gente que a gente fique falando, esperando ele dar uma bênção, ele mandar alguma coisa pra gente. Nós temos que procurar também. O segredo da riqueza não tá apenas em pedir, mas também agir. É disso que Deus gosta. Em Provérbios capítulo 22, versículo 9, tem o segundo ensinamento, que fala o seguinte: quem é generoso será abençoado, pois repartirá o seu pão com os pobres. Essa frase, ela fala muito a respeito da lei da atração, pois se você faz a bondade, você vai receber a bondade. Às vezes não das pessoas, mas você vai receber a bondade de Deus. Se você planta o mal, você também vai colher o mal. É muito importante lembrar, faça o bem, que o bem virá. É sempre bom fazer o bem, mesmo que não, você pode fazer qualquer coisa para outras pessoas e às vezes não está relacionada só a dinheiro, mas existem várias formas de fazer o bem para outras pessoas. Então generosidade está muito além de apenas de dinheiro, depende só de cada um fazer a sua parte. Outro trecho também que é bem interessante, que seria o ensinamento 3, fica lá em Provérbios capítulo 11 do versículo 19 ao 21, onde ele fala que há pessoas que dão por generosidade e veem sua riqueza aumentar, porém há outras que têm a condição de dar e retém isso para ela, né? E as detém isso para ela e acabam vivendo na pobreza. Ou seja, é aquela que muitas pessoas têm muito dinheiro, ou tem outras coisas que podem dar para as pessoas e muitas vezes não dão. Muitas pessoas dão por generosidade, às vezes até sem ter muito recurso. O que vale é o que está no seu coração. Se você se sentir bem em ajudar alguém ou em fazer algo generoso para alguém, você faz. Não precisa ter preocupação com o que essa pessoa vai fazer depois. Pois um dos principais problemas das pessoas hoje em dia em ajudar alguém é o medo do que essas pessoas vão fazer com o que você vai dar para elas. Por exemplo, se alguém está pedindo dinheiro na rua ou algo do tipo, a primeira coisa que eu penso é: o que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro se eu for dar para ela? Então tem que ter alma leve. Você simplesmente, se você sentir vontade, você doe. Depende do que ela for fazer. Com dinheiro é problema dela. O importante é, ou sendo com dinheiro ou com qualquer outra coisa que você se sentir tocado no coração em fazer, você faz. E quem vai te pagar não vai ser as pessoas, quem vai te pagar vai ser Deus. Deus vai te abençoar da mesma forma. Se você tem em excesso e você pode ajudar alguém, você faz. Deus vai multiplicar isso para você. Da mesma forma que se você também tem muitas e vive de soberba e às vezes quer isso tudo só para você, Deus também vai te levar pro caminho e vai te mostrar que o caminho não é esse. Se você não tiver esse pensamento generoso, você vai acabar na pobreza. O quarto ensinamento fica lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 16, e diz o seguinte: do que adianta o dinheiro na mão do tolo se ele não quer adquirir sabedoria? É bem interessante essa frase, porque essa frase da Bíblia ela trata principalmente da questão do dinheiro, que às vezes para você enriquecer ou ter prosperidade não está relacionado em si ter o dinheiro, mas em si do que você vai fazer. Imagine que você... É uma coisa até fácil, na verdade. Se você vê na televisão muitas vezes a história das pessoas que já ganharam, por exemplo, na loteria ou em coisas do tipo que
empobreceram? Elas tinham tudo na mão dela, elas tinham dinheiro para fazer o que elas bem quisessem, mas fizeram as coisas erradas e o dinheiro se foi. Então quando ele fala o tolo é principalmente nesse sentido, de que não adianta eu ter dinheiro, de eu ter tudo, se eu sou uma pessoa tola, eu sou uma pessoa que não sei o que fazer. Eu não vou saber o que fazer com minha riqueza ou com meu patrimônio. O quinto ensinamento está lá em Provérbios, capítulo 23, do versículo 19 ao 21, onde ele diz o seguinte: ouça, meu filho, e seja sábio. Guie seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho e nem com os que se empanturram de carne. Esse ensinamento ele é para as pessoas terem cuidado, às vezes, com o caminho que elas levam na vida. Essa passagem ela fala bastante a respeito disso. Que nem sempre eu ter dinheiro ou eu não ter também, se eu não tenho e eu vivo uma vida de bebidas e de coisas mundanas, entre aspas, assim, em excesso, eu vou continuar vivendo na pobreza. E até se eu tiver também, mas se eu viver fazendo exagero as coisas, se eu viver de forma exagerada, me enchendo de álcool e de coisas aí que o mundo tá cheio, provavelmente também eu vou perder todo o dinheiro que eu tenho. Tem muitas pessoas que acabam a vida delas aí com coisas erradas. Não que você não tenha que fazer, né? Não que você também tenha que ser um pão duro, ou tem que ser um miserável a ponto de não abrir a mão pra gastar com algo, com comida, ou também de beber. Até porque, se for pensar por esse lado, as pessoas até bebiam e comemoravam na Bíblia, mas é claro, não bebiam em excesso e também não faziam coisas do tipo em excesso. Tem que viver de forma moderada. Se você viver de forma moderada, você vai ter uma grande prosperidade na sua vida, independente de ter muito ou pouco. O importante é você fazer as coisas certas. O sexto ensinamento fica lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, onde existe uma passagem que fala o seguinte: os planos fracassam por falta de conselhos, mas quando há muitos conselhos, o sucesso é quase certo. Ou seja, ele está falando que é importante para nós, para as pessoas saber filtrarem aquilo que é importante e o que não é importante para si. Eu posso até conseguir as coisas sozinho. Provavelmente você pode tentar e vai tentar várias vezes, dependendo do que se trata, você vai, às vezes vai fracassar e vai ficar por aí mesmo. Às vezes não, às vezes você consegue mesmo com todas as dificuldades. Mas aqui ele fala do quanto é importante você ter pessoas que te deem conselhos saudáveis, que te deem conselhos que vão te fazer progredir, que vão te fazer crescer, se tornar alguém melhor. E tomar cuidado com os conselhos que não vão te levar para esse lado, que vão te levar para um caminho contrário, o caminho da perdição. O sétimo ensinamento está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 23. Existe o sétimo ensinamento, onde ele fala que o trabalho árduo vai te levar ao sucesso, mas apenas viver de palavra vai te levar para a pobreza. Ou seja, é muito importante falar, argumentar e também entender que não viver só de palavras ou só de pedir a Deus as coisas vai se realizar. Que não vai adiantar de muita coisa ficar apenas me ajoelhando ou simplesmente esperando as coisas caírem do céu e não agir. É bem parecido com o primeiro ensinamento. O trabalho duro é quem te gera resultados e é quem vai te levar à riqueza também. É claro que não é só também trabalhar, né? Mas trabalhar e não só viver de esperar. Não só viver à sombra de esperando bênçãos do céu, sendo que Deus não vai mandar bênçãos. Deus já te deu uma bênção. Ele já te permitiu acordar todos os dias e você procurar fazer as coisas certas. Procurar trabalhar, procurar realizar os seus sonhos. Então é muito mais do que apenas pedir. Você tem que pedir, mas você tem que fazer também. Não só viver apenas de palavras. O oitavo ensinamento está lá no capítulo 19, versículo 15 do livro de Provérbios. Fala o seguinte: a preguiça leva o sono profundo. O preguiçoso passa fome. Quando ele fala do sono profundo, ele fala da falta de visibilidade espiritual, né? É de você procurar enxergar novos caminhos, de procurar aprender e achar que você já tem conhecimento suficiente para tudo. E é aí que também muitas pessoas erram. Acreditam já ter sabedoria suficiente, que já podem ir além e que não precisam de mais nada, e muitas vezes elas fracassam no caminho. Então o sono profundo, quando a Bíblia fala em sono profundo, é principalmente nessa questão. Você não pode estar dormindo, né? Dormindo espiritualmente falando, você tem que estar com o espírito aberto, sempre aprendizados e absorver coisas boas para você gerar coisas boas disso também. Não apenas viver dormindo à sombra das coisas. Senão você vai continuar sempre dormindo até o último dia de sua vida e não vai conseguir fazer nada. Tem até outra frase também da Bíblia que diz o seguinte: fala que o preguiçoso, ele não ara a sua terra na época correta, mas que quando chega a época da colheita, ele vai procurar colher frutos. Ou seja, muitas pessoas têm a mania de não procurar plantar na hora certa as coisas, mas querem resultado depois. Então essa frase ela frisa bastante isso aí. Não adianta só eu querer olhar para a horta das outras pessoas, eu querer olhar para a terra dos outros e não fazer o meu. Eu tenho que plantar o meu também e procurar regrar da melhor forma possível para me ter minha colheita sadia um dia. Então é várias coisas.
importante também falar que o livro de Provérbios, na verdade, tem muitas outras coisas que dá para aprender também. As pessoas que gostam de ler, ou até para quem às vezes não é evangélico em si, mas a Bíblia ela não é apenas uma coisa religiosa. Tem muito ensinamento aqui para você aprender também sobre bondade, sobre espírito, sobre a alma, sobre ter fé, sobre muitas outras coisas que o ser humano precisa também. Então, quando você às vezes achar que está vazio e precisa também de leitura, e você tiver uma Bíblia, você dá uma olhada, principalmente no livro de Salomão, que é o Provérbios, e também tem bastante coisa no livro de Salmos. É uma sugestão para vocês. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se vocês se inscrevam no canal, ative suas notificações e até breve.